Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou deixar nesses vídeos e nesse canal aqui, fechou? Turma, vamos para mais uma semana, mais um registro aqui e diferente dos últimos vídeos que eu venho publicando aqui no canal, hoje eu não quero falar sobre nenhum tipo de assunto técnico, eu não quero falar sobre alguma coisa que se relaciona a copy, a marketing ou alguma coisa nesse sentido, tá? Eu quero trazer, tentar deixar documentado uma coisa que eu sei que é muito importante, uma coisa que eu sei que é recorrente na vida de muitas pessoas, principalmente na minha, e que eu consegui criar uma percepção e eu tenho hoje a minha maneira de lidar com isso, que eu acho que é uma maneira muito eficiente, eu acho que é uma maneira muito eficaz e funciona muito bem pra mim, tá? Então eu quero de alguma forma deixar documentado e passar pra vocês a minha visão que eu tenho com isso, a maneira que eu me relaciono com isso e, cara, funciona pra mim. Funciona pra mim, dá certo pra mim. Eu espero que de alguma forma você consiga entender, você consiga compreender isso daqui, que de alguma forma eu consiga passar isso daqui com a maior clareza possível e que de alguma forma você consiga adaptar isso pra sua realidade, que, sei lá, de alguma forma melhora pelo menos que 0,0001% na sua vida, tá? Qual que é o tema que eu vou tentar trazer hoje? Cara, é sobre aquele tão temido tema, aquele tema que muita gente fala, aquilo que muita gente conversa, que é a tal da disciplina, né? Que é a maneira com que você se relaciona com os seus comportamentos todos os dias, o que você faz ou deixa de fazer. E o vídeo de hoje ele partiu cara, mais uma ressalva, mais um comentário, de mais uma questão, mais uma pergunta que me fizeram. E muitas pessoas me fazem essa pergunta. Quando eu digo muitas pessoas, eu digo pessoas que eu trabalho, às vezes me fazem essa pergunta e pessoas também que eu me relaciono, que são pessoas familiares, amigos, esse tipo de coisa. E nesse final de semana não foi diferente. A gente tava. Eu encontrei alguns amigos e aí um deles novamente me fez uma pergunta muito clássica que eu acredito que é uma pergunta que qualquer tipo de pessoa que consiga ser um pouco mais frequente em algum tipo de comportamento costuma receber, que é a pergunta de como que você faz determinada coisa, como que você consegue fazer isso todos os dias, sei lá, como que você consegue estudar, trabalhar de maneira frequente todos os dias, sei lá, como que você se mantém motivado a fazer isso todos os dias, tá? E para dar um contexto, cara, de uma forma geral, eu sempre percebi, tá? E eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade um pouco maior de ser constante em algumas coisas quando eu comecei a prestar serviço aqui no digital, tá? Porque antes de eu prestar serviço no digital, alguns meses antes, na verdade, eu comecei a ter algum tipo de contato com estudo. Então, eu comecei a acompanhar algumas pessoas que falavam sobre o mercado digital. Eu comecei de uma maneira não tão frequente, quando eu digo tão frequente, assim, todos os dias, mas pelo menos 2, 3 vezes na semana, acompanhar pessoas que falavam sobre isso. Então, eu assistia algum podcast, eu assistia alguma aula, eu comprava algum curso que vez ou outra eu visitava. Então, eu comecei a ter um pouco desse contato, tá? Não de uma maneira tão frequente diariamente, mas tendo um contato vez ou outra ali. Mas a partir do momento que eu comecei a prestar serviço no digital, eu percebi que, cara, existia uma série de coisas, uma série de habilidades que eu precisava aprender, que eram coisas muito complexas, e que a melhor maneira de eu aprender isso seria tendo contato diariamente com aquilo. Só que, a partir do momento que eu comecei a ser muito frequente, todos os dias, a estudar, a ter contato com esse tipo de coisa, a me educar de uma maneira geral assim, isso de alguma forma começou a se arrastando para outras áreas da minha vida, sabe? Então, eu tive muito mais facilidade, por exemplo, para treinar, para, sei lá, de alguma forma ser um pouco mais constante e melhor na minha alimentação, de alguma forma ser é, é, puxar um pouco dessa disciplina, um pouco dessa frequência para outras áreas como o trabalho. Então, por exemplo, antes eu tinha um costume muito grande de trabalhar de segunda a sexta-feira. Eu não tinha costume de trabalhar final de semana. Comecei a trabalhar final de semana de uma maneira muito frequente. Às vezes não na mesma quantidade e carga horária do que no dia de semana, mas de alguma forma eu trabalho todos os dias, pelo menos 3, 4 horas por dia no final de semana eu trabalho, tá? E eu comecei a treinar todos os dias, eu comecei a me alimentar de maneira melhor todos os dias, e de alguma forma eu percebi que isso foi se arrastando para algumas áreas da minha vida, sabe? Então, por eu conseguir, de alguma forma, concretizar e me manter frequente em determinado comportamento que era relacionado a estudo e a trabalho, isso de alguma forma começou a puxar muito para outras áreas da minha vida, sabe? Só que, cara, eu percebi que eu sempre tinha uma facilidade muito maior com isso. Por quê? Porque quando eu comecei a prestar serviço no digital, alguns amigos meus também, eles começaram a ter um interesse um pouco maior. Tinha amigo meu que já tinha um pouco mais de consciência, já era um pouco mais familiarizado com o mercado, e tinha alguns amigos meus também que tinham vontade de começar a prestar serviço, entender um pouco mais de como funcionava a internet, como de alguma forma começar a ganhar dinheiro com isso daqui. E eu percebi que, comparado com esses amigos, eu tinha uma facilidade maior com relação a algumas outras coisas, sabe? E eu vou tentar, de alguma forma, deixar documentado e pelo menos falar o que, que eu penso com relação a isso para ver se de alguma forma faz sentido para você, tá? Mas, cara, o primeiro ponto é que eu acho que é uma dificuldade de muitas pessoas e que eu acho que é um perigo muito grande. Eu uso a palavra perigo mesmo porque, a depender da percepção que você tem com relação a isso daqui, isso permite que você avance ou que você trave com relação a algum comportamento que você queira ter.
mas é o nível de complexidade que a gente atribui a determinado comportamento, tá? Por exemplo, esse final de semana, um amigo meu, que a ideia do vídeo partiu disso, ele me fez a pergunta de que, cara, como é que você consegue acordar todos os dias às 5 da manhã para estudar? Como é que você consegue acordar todos os dias às 5 da manhã para ler? E eu pensei por uns 3, 4 segundos assim, olhando, pensando, eu falei, cara, eu coloco o despertador e levanto. E foi da maneira mais simples possível. E ele deu risada, sabe? Eu não sei se a resposta que ele esperava com relação a isso seria alguma coisa, tipo, puta que pariu, vamos lá, vamos sentar aqui, vou cruzar os braços, vamos conversar sobre isso. Mas é que na minha cabeça as coisas funcionam de uma maneira tão simples, e é tão objetiva, é tão prática, é tão fácil, eu não acrescento, eu não jogo um caminhão de dificuldade com relação a isso, que eu acho que o comportamento acaba se tornando um pouco mais fácil e mais previsível, sabe, de você aplicar. Então, às vezes a gente coloca uma complexidade e a gente despeja uma série de dificuldades em cima de um comportamento que às vezes é tão simples que é exatamente isso que te trava, sabe? É exatamente o fato de você colocar muita dificuldade, é exatamente o fato de você não conseguir enxergar aquilo de uma maneira muito simples, de uma maneira muito prática para você fazer, de uma maneira viável, que te impede de fazer aquele determinado comportamento, sabe? E isso é por muita coisa, cara. Eu acredito que isso é por muita coisa. Envolve muito a questão da gente não estar tão habituado e da gente não ser muito acostumado, por exemplo, a fazer determinado comportamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você tem o costume de dormir muito tarde, tá? Só para pegar o mesmo contexto da pergunta que ele me fez, se você é uma pessoa que você tem o costume de dormir muito tarde, quando eu digo dormir muito tarde, é dormir, sei lá, todos os dias 11h30, meia-noite, 1h da manhã. É impossível que você acorde às 5 da manhã todos os dias para estudar, tá? É quase que impossível porque você precisa ter pelo menos uma quantidade mínima de horas para você dormir todos os dias, para que você consiga se manter um pouco mais frequente em algum comportamento que você queira colocar na sua vida, que seja pela parte da manhã, sabe? Então a primeira coisa é, cara, tenha um pouco mais de consciência com relação a isso e tente, sei lá, de alguma forma dormir um pouco mais cedo. Vai dormir, sei lá, antes das 11, vai dormir um pouco da... eu sempre durmo entre 10 e 11 horas da noite, ele é um horário que eu costumo dormir, que eu consigo ter pelo menos uma quantidade ideal, mais ou menos necessária de sono para que eu consiga acordar cedo no outro dia e fazer algumas determinadas atividades, sabe? Então, simplificar as coisas, olhar as coisas de uma maneira muito simples, de, cara, o que eu preciso fazer para acordar cedo? Dorme um pouco mais cedo, coloca um despertador e levanta, sabe? Só não fica dificultando muitas coisas. Não existe, basicamente, cara, um pensamento, pelo menos na minha cabeça, de uma ideia de que, sei lá, eu acordo todos os dias de manhã e aí quando eu acordo eu penso no meu propósito, eu penso no que eu quero pra minha vida, e é toda aquela reflexão muito bonita, toda aquela coisa muito profunda que me faz acordar com muito entusiasmo e muito motivado, igual todo mundo fala, e agora eu vou fazer as coisas. Não, é só uma coisa muito habitual na minha vida, é um estilo de vida e um estilo de comportamento que eu escolhi ter, que eu consegui construir e que eu não consigo enxergar a minha vida de uma outra forma se não for fazendo aquilo todos os dias, sabe? Tem alguma outra coisa também, um outro ponto? Que eu considero muito importante que podemos considerar que é um segundo ponto. Esse primeiro ponto é o ponto da simplicidade, então de você não acrescentar muita complexidade em cima de algum comportamento, que é um comportamento relativamente simples, porque da mesma forma que você faz uma coisa, você tem disciplina, você tem capacidade para fazer uma série de outras coisas, você também pode fazer uma outra coisa que seja o inverso disso, tá? Dependendo da maneira que você olha. E o segundo ponto seria basicamente a clareza das coisas que você faz. Então, por exemplo, quando eu comecei a prestar serviço no digital, cara, eu fui muito rápido, literalmente pela intensidade que eu tinha dentro de estudo e de trabalho, eu comecei a pegar muita consciência de que, cara, existe muita coisa que eu preciso aprender e essas coisas, elas são muito difíceis, sabe? Existe muita complexidade em você se tornar um bom copywriter. Então, sei lá, no passar dos meses, eu comecei a entender que, cara, eu não vou conseguir ganhar 20, 30, 40 mil reais do dia pra noite trabalhando como copy, porque para você prestar serviço como copy e para você conseguir fazer um dinheiro relativamente tão alto assim, você precisa ser muito bom. E você não fica muito bom da noite pro dia, sabe? Existe uma série de habilidades muito específicas e que são muito complexas, que você precisa aprender, para que você consiga se tornar uma pessoa muito valorosa nesse sentido. Então, eu consegui entender a complexidade. Entendendo a complexidade de alguma coisa que eu queria pra minha vida, eu consegui projetar isso um pouco mais lá pra frente. Então, eu falei, cara, se eu não consigo me tornar um bom copywriter, um copywriter muito foda, em um ano, em 6 meses, em um ano, eu vou jogar isso daqui lá pra frente. Então, eu comecei em 2023, eu falei, cara, até 2030 eu quero ser um copy muito bom. O que eu preciso fazer para que eu seja um copywriter muito bom? Então eu comecei a listar. Beleza, cara, eu preciso ter contato com esse tipo de pessoa, eu preciso aprender basicamente isso daqui, eu preciso ter determinados comportamentos, por exemplo, como de leitura todos os dias, então eu preciso saber escrever muito bem, eu preciso aprender gramática, eu preciso de alguma forma entrar em projetos que me possibilitem ter uma visão muito maior do mercado. Tendo uma visão um pouco maior, eu consigo ter contato com o nível estratégico, eu consigo entender como é que funciona estrategicamente uma campanha, como é que funciona um anúncio, o que é um bom, o que é um ruim, um anúncio ruim. Assim, simplesmente pelo comportamento de você estar ali todo dia, fazendo aquelas coisas todo dia, você vai coletando algumas coisas que, em conjunto, te permitem ser um profissional muito bom. Então, eu consegui jogar lá na frente, eu tinha muita clareza, eu consegui ter muita clareza de que eu quero me tornar um copy bom com um prazo lá pra frente. Essa clareza, jogar isso lá pra frente, entender o que eu quero da minha vida lá pra frente e o que eu não quero da minha vida,
me permitiu, literalmente, novamente, ter uma clareza muito grande do porquê que eu vou fazer determinado comportamento ou não, sabe? Então é você olhar pra sua vida e você falar, cara, o que que eu quero da minha vida? Sei lá, pros próximos 10 anos, por exemplo. Onde você quer estar daqui 10 anos? Cara, eu quero estar basicamente nesse nível, eu quero ter essa quantidade de dinheiro, eu quero estar nesse nível aqui no meu relacionamento, eu quero ter X coisas. Você lista basicamente o que que você quer daqui 10 anos. E aí você lista, sei lá, na mesma proporção, onde você não queria estar daqui 10 anos, sabe? Porque você consegue ter muito claro o lado bom e o lado ruim de você fazer determinado comportamento. Ou seja, o que você quer, você tem muito claro isso na sua cabeça. E o que que você não quer, você também tem muito claro com relação a isso. Agora você consegue enxergar com muito mais facilidade quais que são os comportamentos, quais que são as atitudes que você tem que ter todos os dias para que você se aproxime ou se afaste desse determinado objetivo que você tem para sua vida. A consciência, eu penso muito nisso, cara. A consciência e a clareza do que você quer e o que você precisa fazer para alcançar alguma coisa, na minha percepção, tá? Eu acho que, sei lá, é pelo menos 50% do geral, assim. Porque o restante é basicamente você começar a fazer as coisas, sabe? É muito difícil você acordar todos os dias e você estudar, você ler, você, sei lá, ver um curso de maneira frequente sem você saber a real importância daquilo. Sem você ter muito claro na sua consciência quais que são os prós e os contras de você não fazer aquele determinado comportamento, sabe? Então, é impossível você se tornar uma pessoa que você de uma forma muito frequente se eduque, você estude, você trabalhe com muita frequência, você se aprimore pessoalmente como pessoa de uma maneira muito frequente, se você não entender qual que é o peso negativo que isso vai trazer na sua vida daqui a alguns anos, sem que você entenda de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito clara nessa cabeça qual que é o peso positivo que isso vai atribuir na sua vida daqui a alguns anos, sabe? Então é muito difícil, fica muito difícil, por exemplo, você levantar e treinar todos os dias, se alimentar bem, tomar bastante água e se cuidar, se você não conseguir enxergar com clareza o que vai acontecer caso você não faça isso, sabe? Então, ter essa clareza, ter muito claro na sua cabeça do porquê que você quer alguma coisa, do porquê que você não quer determinada coisa, fica muito mais fácil para você conseguir listar o que você precisa fazer para que você alcance determinado objetivo, sabe? E isso, pelo menos na minha cabeça funciona muito bem, mas atrelado ao fato de que as coisas elas são relativamente simples de você fazer, o complexo é você, sei lá, ficar bom em alguma coisa. Então, é muito complexo você se tornar um copywriter muito foda, porque isso exige muito tempo, exige muito da sua capacidade, exige muito das pessoas que você conhece e de alguma forma se relaciona, do tipo de projeto que você faz parte, da maneira que você se relaciona com os estudos e tudo mais. Isso é muito complexo. Agora, o comportamento de você acordar todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, estudar sobre determinado assunto, exemplo, copy, não é uma coisa extremamente difícil. Você percebe? O difícil é você se tornar bom. O difícil é você se tornar uma pessoa muito fora da média com relação a algum assunto, com relação a determinado comportamento. Mas é relativamente simples você fazer todos os dias alguma coisa. Só que à medida que você consegue fazer todos os dias de maneira muito frequente, você vai se aprimorando. E aí você se aprimorando, a sua curva ela vai crescendo. Às vezes pode parecer que não. Então às vezes a gente, sei lá, acorda, a gente treina todos os dias, a gente estuda todos os dias, a gente de alguma forma tenta se relaciona com assuntos, com estudo que, cara, é relacionado a dinheiro, então você acha que você vai ganhar dinheiro muito rápido. E pode parecer que às vezes, eu sinto muito isso às vezes também, que às vezes a gente está fazendo a mesma coisa todos os dias, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz o que tem que ser feito, mas a gente não consegue enxergar resultado. Mas se a gente pegar numa vertical, sei lá, numa questão, a gente der um zoom out, se assim, para resumir, e a gente olhar o nosso progresso pessoal, a percepção que a gente está tendo com relação a alguma coisa, o amadurecimento que a gente está tendo como pessoa, a gente consegue enxergar que tem uma crescente muito grande, sabe? Então, o ato de você fazer todos os dias é uma coisa, na minha cabeça, relativamente simples. É simples, eu coloco um despertador, eu acordo na hora que eu tenho que acordar, eu levanto e eu vou estudar algum determinado tema. O complexo, ele vai sendo, entre aspas, facilitado e eu vou desenvolvendo, eu vou aumentando mais a minha probabilidade de compreender algum assunto, de aprender alguma coisa, simplesmente pelo fato de eu fazer aquilo todos os dias, sabe? Então, eu acho que eu não pensei muito bem na hora de fazer esse vídeo aqui, questão de roteirização, mas eu estava muito claro na minha cabeça essa ideia da simplificação. Então você simplifica uma coisa ao máximo porque de fato ela é simples, não é uma coisa tão complexa. O complexo é o que você precisa desenvolver, mas o ato de fazer todos os dias é uma coisa relativamente simples. Por quê? Porque da mesma forma que você acorda para fazer alguma coisa, sei lá, você acorda e você não acorda cedo, você acorda e vai mexer no celular, você acorda e vai fazer alguma outra coisa. É um comportamento. De alguma forma é um comportamento um pouco mais confortável, mas de alguma forma é um comportamento, é uma coisa relativamente simples, sabe? Então tratar com simplicidade, cara, não ficar jogando complexidade em cima de alguma coisa que é relativamente simples e é uma coisa relativamente simples, facilitou muito e facilita muito para fazer as coisas, sabe? Então, exemplo. Ultimamente eu tô usando, na verdade nos últimos meses eu uso muito, muito, muito GPT para fazer as coisas. Teve um tempo que eu estava estudando muito sobre o GPT em específico, estudava sobre A, mas eu estudava muito sobre o GPT, e eu comecei a usar muito o GPT na minha vida. Só que eu tô vendo que agora algumas pessoas, principalmente pessoas que eu trabalho, estão usando muito o Cloud, só que eu nunca usei o Cloud. Então eu falei, cara, qual que é a melhor maneira de eu me tornar uma pessoa boa, de eu conseguir usar isso daqui, essa ferramenta na minha vida para que facilite ainda mais, porque tá todo mundo usando, tá todo mundo falando que é melhor, eu quero entender mais sobre isso. A melhor maneira de eu fazer isso foi uma coisa que eu fiz justamente hoje, é definir um horário. Então todos os dias, nesse horário, de ou tal horário,
horário, pelo menos meia hora por dia, eu vou estudar sobre isso daqui, sabe? Ao invés de eu acrescentar uma coisa que é muito difícil, então, cara, pra mim aprender uma coisa, sei lá, eu preciso me debruçar sobre isso aqui todos os dias, de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito profunda, e isso de alguma forma se torna muito complexo, eu facilitar e falar, cara, eu vou fazer um pouco disso daqui todos os dias, mas eu vou fazer todos os dias, sabe? E acaba que no período de, sei lá, de 1 mês, de 2, 3 meses, é óbvio que se eu fizer uma coisa todos os dias, se eu sentar todos os dias para estudar sobre um tipo de inteligência artificial por pelo menos meia hora por dia, é impossível que chegue, cara, no final de 1 mês, no final de 2 meses, eu não esteja muito mais competente com relação àquele assunto. Porque eu tô tendo contato diariamente com aquilo, sabe? Então tem um pouco mais dessa percepção de clarificar um pouco mais as coisas, de você simplificar um pouco mais as coisas ajuda muito. E isso atrelado também ao fato do por que você tá fazendo o que você faz, sabe? Porque ninguém acorda, sei lá, todos os dias o cara acorda às 5 horas da manhã, o cara vai ler um livro, o cara vai estudar, o cara vai trabalhar da maneira mais intencional possível e ele vai ser um cara muito proativo. Ninguém faz isso por acaso, do nada, sabe? A pessoa ela faz isso porque ela consegue ter muito claro na cabeça dela do porquê que ela tá fazendo aquilo. Então, simplificar as coisas e, cara, ter uma clareza do porquê que você tá fazendo aquilo, sabe? Esse porquê, ele com relação ao que você quer, o que você quer e o que você não quer, ele facilita muito para você manter um comportamento de maneira muito frequente, sabe? Porque às vezes, sei lá, eu tenho um objetivo, por exemplo, que é o objetivo de, cara, fazer 10 mil reais frequentemente todos os meses como copy, e eu ainda não consegui, de maneira saudável, fazer esse valor. Eu consegui fazer esse valor pegando uma carretada de cliente, mas aí as coisas perdem a qualidade, as coisas não começam a caminhar muito, eu fico muito cansado, eu perco a capacidade de continuar me aprimorando todos os dias. Eu quero fazer de uma maneira saudável, cara, em um projeto ou com 2 projetos, mas eu quero aumentar o meu valor como copywriter, por exemplo, para conseguir bater essa renda de maneira muito frequente. Então, tendo esse objetivo, eu consigo enxergar com muita clareza qualquer tipo de projeto que eu tenho que fazer parte e que me possibilite ganhar isso. Eu consigo ter mais clareza sobre o tipo de serviço que eu tenho que fazer. Então, cara, beleza. O que que justifica uma pessoa me pagar 10 mil reais? Sei lá, às vezes a pessoa me paga 3. O que que justificaria ela me pagar 10 mil reais? Será que seria eu estar numa posição um pouco maior? Será que seria eu agregar um pouco além do que o trabalho que eu faço hoje agrega? Então, eu fazer parte mais da estratégia, eu trazer ideias que, de alguma forma, tenham um impacto mais real diretamente na receita do projeto, sabe? Por mais que a copy, de alguma forma, ela impacta muito na receita do projeto, mas talvez trazer um ângulo diferente, cara, sei lá, a gente está trabalhando, a gente está fazendo um lançamento, a gente está rodando um produto que ele está apontado para cá. E se a gente puxar uma outra vertente? E se a gente fazer algum outro teste? E esse teste dá bom, sabe? Então você trouxe alguma ideia, você trouxe alguma execução que de fato agregou muito na receita, no impacto geral do projeto, assim, com relação à receita, sabe? Então fica muito mais claro, você tem um objetivo, você entender o que você precisa fazer e todos os dias você trabalha em prol daquilo, sabe? Então, é isso, time. Eu não sei se ficou muito confuso. Eu acho que, eu não sei se existiria uma maneira, tá, de trazer esse assunto de uma maneira um pouco mais simplificada, de uma maneira um pouco mais compreensiva, de uma forma que todo mundo vai compreender, mas como de alguma forma isso aqui não é uma coisa geral, e mais a relação que eu tenho com os comportamentos e a relação que eu tenho com ser frequente em determinados comportamentos é uma coisa muito individual minha, eu não conseguiria enxergar alguma outra forma de dizer isso daqui pra vocês, tá? É a forma que eu me relaciono, é a forma que eu costumo enxergar as coisas, mas que de alguma forma funciona muito bem pra mim, tá? Então, o ato de você, cara, ter muita consciência do que você quer e do que você não quer, e de você simplificar ao máximo as coisas, porque o complexo é o que você precisa desenvolver, e não basicamente aquele comportamento que você tem que ter todos os dias, sabe? O ato de você sentar e fazer alguma coisa todos os dias, trabalhar todos os dias, estudar todos os dias, se educar de alguma forma todos os dias, vem da consciência e da importância do porquê que você tá fazendo aquilo, sabe? Eu não acredito, tá? E não acredito que qualquer tipo de pessoa que faça alguma coisa todos os dias, ela faça aquilo sem um motivo muito claro na cabeça dela, sabe? E pelo que eu percebo, tá? Pelo que eu percebo de gente que conversa comigo, gente que me pergunta sobre esse tipo de assunto, é um pouco dessa falta de clareza. Então a pessoa às vezes ela quer fazer determinada coisa, ela quer ter determinado comportamento, porque ela às vezes ela viu que determinada pessoa teve esse comportamento e de alguma forma ela conseguiu enxergar o resultado que isso trouxe. Exemplo. Então às vezes você começa, sei lá, você conversa com uma pessoa e essa pessoa consegue, cara, ter uma capacidade muito boa de organizar as ideias dela, de passar aquilo com muita clareza, de falar sobre assuntos que são relativamente assuntos mais complexos, mas ela tem uma capacidade muito boa de simplificar aquilo, de explicar aquilo de uma maneira muito clara. E aí você fica muito encantado com tudo isso. E você fala, caralho, cara, que pessoa interessante. Essa pessoa é uma pessoa interessante. Você conversa com ela, você entende, você tem uma admiração pela capacidade intelectual que a pessoa tem, pelo domínio que ela tem com relação a determinados assuntos, e tudo isso te deixa muito encantado, de alguma forma, sabe? Só que aí, às vezes, as pessoas, de alguma forma, elas se encantam, né, com o resultado disso tudo. Isso vai para uma série de outras coisas. Então, se é uma pessoa que tem dinheiro, você fica encantado também. Mas, às vezes, as pessoas, elas só se encantam pelo resultado. E aí, a pessoa, ela faz uma pergunta de como que você fez aquilo na sua vida para você ter aquilo, só que ela não, de alguma forma, ela não tá muito
interessada no meio para aquilo mesmo, sabe? Às vezes ela pergunta só por perguntar ou por curiosidade, mas sem entender o porquê que de fato ela quer determinado resultado. Então, sei lá, a pessoa tem muito dinheiro, beleza, cara, qualquer tipo de pessoa quer muito dinheiro, a pessoa quer ter um pouco mais de liberdade e tudo mais, mas se você não entender o poder daquilo na sua vida, o porquê que você quer aquilo na sua vida, listar, ter muito claro na sua cabeça o porquê você quer, o porquê você não quer e atribuir a importância certa àquilo, fica muito difícil você realizar qualquer tipo de comportamento que vai aumentar a probabilidade de você alcançar aquele objetivo, sabe? Então, às vezes sei lá, eu sinto que às vezes as pessoas perguntam é, muito mais por uma forma, uma pergunta um pouco vazia, então às vezes é só uma pergunta por perguntar, ou às vezes tem gente que perguntou com real interesse, sabe? Mas se hoje eu pudesse deixar, de alguma forma, da maneira mais clara possível de como que eu consigo me manter muito frequente em determinado comportamento, em estudar, em trabalhar, em fazer todo esse tipo de coisa por um tempo relativamente bom, pouco mais de 2 anos que eu costumo fazer isso todos os dias, de estudar, de trabalhar de maneira muito intencional, de aprender bastante, de tentar ao máximo estar próximo de pessoas que são melhores do que a mim, tendo um pouco mais desse processo de clareza e sabendo muito bem que as coisas, o complexo você desenvolve, mas é simples você fazer todos os dias que você tem que fazer, sabe? Então, é simples, é prático, não é um bicho de 7 cabeças, e você tendo clareza do que você faz, do porquê que você quer, do porquê que você não quer alguma coisa, simplifica muitas coisas, fechou? É isso, time. Espero que tenha, de alguma forma, ficado claro, tá? Se você chegou até o final aqui, eu espero que de alguma forma você tenha entendido e compreendido pelo menos alguma coisa que eu tenha passado aqui. Eu acho que na minha cabeça as coisas funcionam assim, na minha cabeça as coisas funcionam de uma forma muito simples. Eu sei que poderia estar muito mais organizado se eu tivesse pensado em como que eu falaria isso para vocês, mas eu simplesmente, como sempre, como eu faço todos os dias, ou todos os vídeos, eu decidi abrir a câmera aqui e começar a falar sobre determinado assunto, tá? É isso, eu desejo uma ótima semana para vocês, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. E se de alguma forma isso impactou na sua vida, se de alguma forma você conseguiu pegar o mínimo que seja de alguma percepção que seja positiva, ou também às vezes negativa, comente aqui embaixo, ou me chama no Instagram que a gente troca uma ideia, a gente fala sobre esse tema. E o mais importante de tudo é que de alguma forma eu tenha conseguido passar minha percepção sobre o tema e que de alguma forma você consiga pegar pelo menos uma parte disso daqui e aplicar na sua vida que faz sentido para você, fechou? Então é isso, tenha uma ótima semana, que você consiga alcançar os objetivos que você estabeleceu para você nessa semana e vamos para cima até semana que vem. Valeu!